Meus sogros e meus pais me abandonaram quando meu marido me traiu com minha irmã, mas agora me ligam porque ela o deixou por outro homem e querem que eu volte com meu ex. Nunca pensei que compartilharia essa história, mas os acontecimentos recentes me levaram ao limite e preciso da perspectiva dessa comunidade. Meu ex-marido, que chamarei de Jack, de 34 anos, e eu fomos casados por 8 anos antes de tudo desmoronar. Nos conhecemos na faculdade, namoramos por 3 anos e tínhamos o que eu pensava ser um casamento sólido e feliz. Ele era charmoso, confiável e atraente, o tipo de homem que as pessoas olhavam e pensavam: nossa, que sorte a dela. Compartilhávamos objetivos comuns, ele sempre apoiou minha carreira e tudo parecia estar bem. Desde pequena sempre fui a responsável da família, meus pais me elogiavam por ser a filha madura e confiável que seria uma boa esposa algum dia. Por outro lado, minha irmã mais nova Lucy era menina de ouro. Ela era linda, alegre e a alma da festa. Meus pais a adoravam e parecia que todos que a conheciam ficavam encantados com ela, mas nunca pensei muito nisso porque ela era minha irmã e eu a amava. Claro, meus pais sempre pareciam se concentrar nela, mas eu atribuía a isso a dinâmica familiar típica. Pensava que essa coisa de ser a filha perfeita era apenas a forma como eles a viam. Olhando para trás, talvez eu devesse ter visto os sinais de alerta. Lucy estava muito em nossa casa porque nossas famílias eram próximas e ela e Jack se davam bem, bem demais como se viu. Um dia cheguei cedo do trabalho porque não estava me sentindo bem. A casa estava em silêncio e notei uma das bolsas de Lucy na sala. No início pensei que ela simplesmente tinha vindo nos visitar, mas ao caminhar pelo corredor ouvi suas vozes em nosso quarto. Estava pensando o pior, mas disse a mim mesma para me acalmar, que não deveria tirar conclusões precipitadas. Quando abri a porta e os vi soube que tinha razão em me preocupar. Nunca esquecerei a surpresa em seus rostos ao me ver ali parada. Senti como se estivesse presa em um pesadelo. Mal me lembro da confrontação, acho que estava muito chocada para processar em tempo real. Saí de casa naquele dia com o que pude pegar e não olhei para trás. Isso deveria ter sido pior. Mas de alguma forma o que aconteceu depois doeu ainda mais. Quando recorri aos meus pais esperando que me apoiassem nos piores momentos da minha vida, me deparei com uma reação nula. Em vez de consolo me deram um discurso condescendente sobre como os casamentos são complicados e como talvez eu fosse a culpada por ter afastado Jack. Eles até sugeriram que Lucy estava lhe fazendo um favor ao mostrar a ele o verdadeiro amor. Minha própria família agiu como se eu fosse a que tinha falhado, como se de alguma maneira eu tivesse levado Jack para os braços da minha irmã. Nos dias seguintes as coisas só pioraram. Os pais de Jack, com quem eu havia me aproximado muito durante os anos, tomaram o lado dele sem questionar. Estavam completamente encantados com Lucy, a tratando como a adição perfeita à família. Tentei me aproximar algumas vezes mais, mas eventualmente entendi a mensagem com clareza. Estava completamente sozinha. Ambas as famílias se colocaram firmemente do lado de Jack e Lucy. O processo de divórcio foi rápido e brutalmente frio. Não conseguia suportar ficar com nada que me lembrasse de Jack, da vida que compartilhamos. Então deixei quase tudo. Mudei-me para um pequeno apartamento tentando descobrir como reconstruir minha vida sem apoio. Perdi quase todos em meu círculo social porque graças à influência e conexões da minha família Jack e Lucy conseguiram me pintar como amarga e desequilibrada. Enquanto Lucy era a que salvou Jack de mim. De alguma forma segui em frente, me voltei para o trabalho e aos poucos comecei a conhecer gente nova, pessoas que não sabiam do desastre em que minha vida havia se tornado. Encontrei novos amigos, um par de vizinhos gentis e com o tempo comecei a ter uma nova vida. Sempre pensei que precisava da minha família para me sentir completa, mas aprendi a força que podia estar bem por conta própria. Justo quando eu estava começando a encontrar paz, as coisas tomaram um rumo inesperado. Do nada meu telefone começou a explodir com chamadas e mensagens dos meus pais e da família do Jack. No início ignorei pensando que era algum tipo de brincadeira cruel, ou talvez alguém se sentindo culpado e querendo verificar como eu estava, mas as ligações continuaram. Então finalmente ouvi um dos áudios. O que eu ouvi era algo que não esperava. Lucy tinha deixado Jack. Aparentemente ela conheceu outro homem que chamou sua atenção e foi embora sem nem se despedir do Jack. E agora com o Jack devastado, ambas as famílias estavam desesperadas para consertar as coisas. E quem eles achavam que deveria ocupar o lugar que Lucy deixou? Eu, é claro. Eu era a esposa legítima, diziam. Eles realmente pensavam que eu deveria voltar para o Jack e assumir meu lugar como se fosse algum tipo de plano de backup de emergência. As mensagens estavam cheias de manipulação emocional disfarçada de preocupação. No início me imploravam para voltar e perdoá-los, mas depois as mensagens começaram a soar totalmente delirantes. Seguiam dizendo que era meu dever como mulher dar ao Jack uma segunda chance, que perdoá-lo demonstraria o quão forte eu era. Minha mãe chegou a dizer que era uma oportunidade para provar meu valor como filha, como se eu não tivesse passado anos me esforçando ao máximo por essa família que me descartou. A família do Jack também se juntou ao coro dizendo que ele estava perdido sem mim e que eu devia voltar para manter a família unida. Perdi tudo com a traição e agora esperavam que eu voltasse para o mesmo inferno, fingindo que nada tinha acontecido. Eles não me viam como uma pessoa com sentimentos ou com uma vida própria, me viam como uma serva, escrava ou robô. Não lhes devo meu perdão, meu tempo e nem minha vida. Tudo o que lhes importa é que o pobre Jack não se sinta mal e consertar os problemas que Lucy causou. E o pior, agiram como se eu devesse estar agradecida pela oportunidade de voltar. Por um tempo fiquei em dúvida se devia confrontá-los. Queria gritar na cara deles umas boas verdades, humilhá-los como fizeram comigo. Mas outra parte de mim sabia que não ia mudar nada. Eles nunca me viram como uma pessoa, apenas como algo que podia cumprir um papel que eles precisavam. Confrontá-los não mudaria nada, eles distorceriam tudo de alguma forma, fariam ser sobre eles ou me diriam que eu estava sendo dramática. Então tenho ignorado as ligações tentando encontrar um pouco de paz na
vida que construí para mim mesma, mas eles têm me perturbado todo esse tempo. A cada poucos dias recebo outro áudio, outra mensagem de texto. Já bloqueei esses números, mas ainda conseguem uma maneira de me contatar. Considerei mudar meu número de telefone, mas tenho uma vida inteira atrelada a ele, pessoas do trabalho, amigos, contas bancárias. Mudá-lo me levaria muito tempo e esforço. Não acho que confrontá-los fará com que eles só se importam com eles mesmos e com a família, não se importam com mais ninguém. Então, gostaria de saber o que outras pessoas fizeram em situações como a minha. Atualização. Queria fazer uma atualização contando que tudo melhorou, mas infelizmente não é esse tipo de atualização. Desde que publiquei minha história, minha caixa de entrada tem sido inundada com ainda mais mensagens e ligações da minha família e da família do Jack, e tem sido um pesadelo lidar com tudo isso. Meu telefone não para de tocar com notificações o dia todo, a ponto de eu estar começando a temer até olhar para ele. Tentei bloquear números, mas de alguma forma eles sempre encontram maneiras de me contatar, seja por meio de novos números ou e-mails. O que realmente me pegou de surpresa foi uma ligação do Jack. Não era o número dele, então não sabia que era ele no início, mas no momento em que ouvi sua voz meu estômago embrulhou. Era Jack e imediatamente começou com o que parecia um discurso ensaiado, como se estivesse lendo. Ele começou dizendo que estava profundamente arrependido e que percebeu que tinha cometido erros terríveis. Falava como se tivesse simplesmente esquecido de comprar leite a caminho de casa, não como se tivesse destruído nosso casamento ao dormir com a minha própria irmã. Ele continuou dizendo que nós nos devíamos isso, que nós devíamos trabalhar nisso e que nós tínhamos anos de história juntos que não deviam ser descartados. Disse que ambos nos devíamos essa chance de nos reconciliar, de juntar os pedaços e ver se podíamos encontrar um caminho de volta um para o outro. Quase ri alto do quão ridículo era tudo aquilo. Era como se ele pensasse que algumas poucas desculpas pudessem apagar tudo. Era como se ele quisesse que eu fosse a substituta da minha irmã agora que ela o deixou. Ele continuou falando sobre o quanto sentia falta da estabilidade que tínhamos e como percebeu que agora que Lucy tinha ido embora ele realmente sempre esteve apaixonado por mim o tempo todo. Usava palavras como nós e nossa vida e nossa história, como se tivesse algum direito de falar sobre nós. Quando finalmente o interrompi e perguntei por que agora, por que ele se importava agora que ela tinha ido embora, ele me deu alguma desculpa patética sobre ter percebido que tinha perdido e como pensava que eu seria forte o suficiente para superar isso e aceitá-lo de volta. Forte o suficiente, como se força tivesse algo a ver com suportar a traição dele. Depois de desligar na cara dele, as mensagens dos meus pais começaram a chegar ainda mais insistentemente. Na verdade, eles tiveram a audácia de dizer que agora, já que ele estava implorando perdão, era uma prova de que estava arrependido e que eu devia ver isso como algum tipo de vitória porque ele tinha se rebaixado a se expor vulnerável. Disseram: não é suficiente que ele esteja pedindo uma segunda chance? Falavam como se a patética tentativa de reconciliação do Jack fosse algo pelo qual eu deveria me sentir agradecida, algo que deveria me fazer sentir validada ou digna. De pura frustração acabei ligando para Lucy. Não tinha ideia do que ia dizer a ela, só precisava desabafar. Ela não atendeu, então deixei um recado de voz dizendo que todo esse desastre era culpa dela e que deveria ser ela quem enfrentasse isso. Lembrei a ela que ela tinha destruído meu casamento e minha vida, e que era sua responsabilidade explicar aos nossos pais e assumir as consequências. Estava tão furiosa que também enviei um e-mail para garantir que ela não pudesse me ignorar. Detalhei tudo, ponto por ponto. Estava tão brava e magoada que não me contive. Claro, Lucy nunca respondeu. Típico. Ela causou esse caos, destruiu duas famílias e foi embora sem olhar para trás, e agora estava com algum homem novo provavelmente sem nem pensar na destruição que deixou para trás. Uma ligação particularmente horrível veio da minha tia, que sempre tinha sido uma das poucas pessoas da minha família em quem eu confiava. Ela estava praticamente me implorando para entrar na razão, e me disse que as pessoas cometem erros e que o verdadeiro perdão significa dar a elas outra chance. Neste momento estou exausta mental e emocionalmente, sinto que eles estão tentando apagar tudo que conquistei, cada pedacinho de paz que lutei para encontrar. Sei que não deveria deixar que me afetem, mas é difícil. Meu próximo passo é me reunir com um advogado para ver quais opções eu tenho. Embora com tantas pessoas enviando mensagens e ligando, não sei se poderei fazer algo contra todos eles. Talvez eu não esteja pensando claramente agora que estou atolado em toda essa confusão, mas é a única coisa que consigo pensar agora. Atualização 2. Algumas semanas se passaram desde a última vez que tentei processar tudo isso, e sinceramente, nada se acalmou. Na verdade, parece que alguém pisou no acelerador do drama e eu só tento aguentar as ligações, mensagens de texto e e-mails da minha família e da família do Jack. Eles se tornaram tão insuportáveis, cansei de bloquear contas e e-mails. Pelo menos o mais interessante foi falar com um advogado. Ele me disse que podemos entrar com uma ordem de restrição contra os principais envolvidos, e talvez o resto da família veja isso e pare também. Podemos até fazer isso só contra o Jack e meus pais para dar um sinal. Pelo menos falar com o advogado me deu um pouco de tranquilidade. Com tanto estresse e ansiedade eu estava dormindo mal, o que aumentava ainda mais os problemas, mas segundo meu advogado, isso é bom pois pode servir para entrar com a ordem e até processar por danos. Por alguns dias senti que tinha ganhado uma pequena batalha depois de bloquear a última onda de números e e-mails, mas claro, essa paz não durou muito. Nada nessa situação parece me deixar respirar por muito tempo. Uns dias depois de tê-los bloqueado, cheguei em casa do trabalho cansada e só querendo descansar, e lá estava ela, minha mãe. Nunca contei a ela para onde me mudei depois do divórcio. Por um segundo pensei em fingir que não a tinha visto e dar meia volta, mas sabia que isso só atrasaria o inevitável. Se não a enfrentasse agora, ela continuaria voltando até que eu o fizesse.
Todo o encontro foi tão típico da minha mãe, como uma aula magna em manipulação emocional. Ela começou falando de como a família estava se desmoronando, como Jack estava miserável e como a ausência de Lucy era uma ferida que ninguém sabia como lidar. Seguiu dizendo que a família é tudo, como se isso significasse que eu tinha alguma obrigação de consertar tudo só porque éramos parentes. Continuou dizendo que era meu dever deixar o passado para trás porque é isso que as famílias fazem. Até mencionou que o Natal estava chegando e que seria a oportunidade perfeita para nos reunirmos e consertar as coisas. Que fique claro, essa era a mesma mulher que ficou à margem enquanto meu marido e minha irmã destruíam minha vida, e agora estava me pedindo para ser eu quem consertasse tudo. Senti que minha cabeça ia explodir. Era tão frustrante, mas também exaustivo. Fiquei lá parada tentando manter a compostura enquanto ela continuava falando sobre perdão e seguir em frente. E isso nem foi o pior. Logo depois dessa emboscada recebi um e-mail do Jack. Sua mensagem era curta, mas calculada. Dizia que entendia porque eu estava chateada e esperava que pudéssemos ter uma conversa para esclarecer as coisas. Ah, e para piorar, anexou uma foto nossa do dia do nosso casamento. Essa foto costumava me fazer sorrir, mas agora me embrulha o estômago. Bloqueei o e-mail sem pensar duas vezes. Mas ainda tem mais. Justo quando pensava que já tinha visto de tudo, Lucy entrou em contato. Seu e-mail chegou do nada com o assunto "sinto muito". Por um momento pensei que talvez ela finalmente fosse assumir o que fez, mas não, seu suposto arrependimento não era mais que um monte de desculpas. Escreveu sobre como nunca teve a intenção de me machucar, como seu relacionamento com Jack simplesmente aconteceu porque eles estavam apaixonados, como se isso de alguma forma tornasse tudo aceitável. E como se não fosse suficiente, teve a audácia de dizer que esperava que Jack e eu pudéssemos voltar a ficar juntos. Disse que estava torcendo para que nós encontrássemos a felicidade de novo, como se sua bênção significasse algo para mim agora. Como se responde a algo assim? Soiler. Você não responde. Bloqueei o e-mail dela assim como fiz com o do Jack. Não fazia sentido interagir com alguém tão completamente alheio ao dano que tinha causado. Essas últimas semanas foram algumas das mais difíceis da minha vida. A terapia tem ajudado, mas às vezes o progresso parece dolorosamente lento. É difícil ver a luz no fim do túnel quando tudo ao seu redor parece estar te puxando para trás, mas estou tentando. Com as festas se aproximando, sei que as coisas vão ser complicadas. Pelo menos os e-mails se somam à evidência de assédio. E a visita da minha mãe, que foi presenciada por uma testemunha também. Então, embora eles tenham afetado minha paz, vou usar isso contra eles. Atualização 3. Quero agradecer a todos pelas palavras gentis, conselhos e apoio. Ler as histórias de pessoas que passaram por situações semelhantes me faz sentir menos sozinha. Não pensei que as coisas poderiam piorar, mas aprendi que a vida é muito boa em nos surpreender, e nem sempre de maneira positiva. O primeiro grande sinal de alarme foi uma carta que recebi pelo correio dos pais do Jack há cerca de uma semana. A carta não era nada mais do que acusações. Eles falavam sobre como eu era egoísta e imatura por não perdoar o Jack e por não reunir a família. Suponho que até agora eles não entenderam as indiretas de que eu não me importo com essa família. Mas o pior foi no final da carta quando me ameaçaram com expor-me perante nossos amigos em comum. Disseram que se eu não fizesse a coisa certa e falasse com o Jack, eles arruinariam minha reputação e me pintariam como a vilã. Sério. O que eles iam expor exatamente? Que eu estabeleci limites. Que me recuso a perdoar um homem que me traiu com a minha irmã. Depois o Jack decidiu levar as coisas a outro nível. Eu estava no trabalho um dia cuidando da minha vida quando um dos meus colegas me disse que alguém estava me esperando no saguão. No início pensei que era uma entrega ou talvez um amigo que apareceu inesperadamente. Mas não. Quando saí lá estava ele de pé como se fosse o protagonista de uma comédia romântica segurando um buquê de flores. Era a última coisa que eu precisava. E não foi só constrangedor para mim, foi humilhante. Meus colegas de trabalho estavam olhando e eu podia sentir seus olhos em mim, tornando essa cena ridícula ainda pior. Claro que o Jack não pareceu se importar, continuou falando sobre como estava arrependido e o quanto sentia minha falta, como se a única coisa que importasse fossem seus sentimentos. Disse que estávamos destinados a ficar juntos. Parecia que ele estava reescrevendo a história a seu favor, interpretando o papel do herói desconsolado, quando na realidade ele foi quem causou tudo isso. Eu estava tão brava, mas tive que manter a calma. Disse a ele que precisava ir embora imediatamente, que aquele não era o lugar para suas desculpas. Ele me ignorou. Então voltei para minha sala tremendo de frustração. Tranquei a porta tentando recuperar a compostura e liguei para a segurança para que o tirassem dali. Não queria aumentar a situação, mas naquele ponto estava claro que eu não tinha outra opção, tinha que me proteger. Naquela mesma noite falei com meu advogado para solicitar também uma ordem de restrição contra o Jack. Não podia simplesmente ficar sentada e deixar que ele continuasse aparecendo. E minha família também não parou. Embora eu tenha cortado o contato com eles, eles encontraram novas maneiras de tentar se comunicar comigo. Uma das minhas primas, alguém com quem eu não falava há anos, me enviou uma mensagem longa sobre perdão e como todos sentiam minha falta. Talvez ela possa perdoar seu marido infiel, mas eu não. Na minha família parece haver esse tipo de padrão onde as infidelidades dos homens não são grande coisa e por isso eles ficam incomodados por eu não ceder. Mas também teve minha mãe. Há alguns dias ela me deixou um recado de voz dizendo que eu estava destruindo a família ao me recusar a perdoar o Jack e a Lucy, que nesta família não nos comportamos assim. A única coisa boa em toda essa atualização é que a ordem de restrição contra meus pais e Jack já entrou em vigor, então espero que isso acalme as coisas por um tempo.
Também estou aguardando a ordem de restrição contra o Jack, embora não hesite em pedir uma contra outras pessoas se tudo isso não fizer com que parem e me deixem em paz de uma vez por todas. Poderia apresentar ordens de restrição contra todos eles, mas um advogado cobra por hora e não é como se eu tivesse dinheiro sobrando para fazer um sem fim delas. Para quem não sabe, se eu não estiver em uma situação de risco preciso de um advogado para apresentar o caso, diferente de quando há um risco que eu só tenho que ir e apresentar uma por mim mesma. Mas meu advogado está otimista. Ele me disse que isso deve dissuadir todos de continuar me assediando. Escolho acreditar nele para minha paz de espírito, já que certamente preciso que parem de me enviar mensagens ou ligar, assim como de aparecer em lugares onde não foram convidados. Também me tranquilizou o fato de que se as coisas continuarem piorando ainda há outras opções que podemos tomar, mas espero que não cheguemos a isso porque se pudermos usar essas opções é porque as coisas pioraram muito. Atualização 4. Depois de tantas atualizações onde as coisas não paravam de piorar, finalmente a situação se acalmou um pouco para mim. Agora a razão pela qual tudo se acalmou talvez se deva às minhas denúncias, incluindo a ordem de restrição contra meu ex-marido que foi concedida, ou talvez tenha a ver com o fato de minha irmã ter voltado com o Jack. Me inclino mais para a segunda opção. Não acredito que uma simples ordem judicial possa deter os narcisistas da minha família. Mas aqui está o interessante. Na nossa família há casos de mulheres perdoando as infidelidades de seus parceiros, mas a menos que eu não saiba, o mesmo não aconteceu ao contrário. Também é verdade que Jack não é da família, embora sua família seja amiga da minha, ou da que era minha família, melhor dizendo. Ainda assim, tudo isso não ficou livre de drama. Embora eu não estivesse envolvida, recebi um e-mail do Jack dizendo que seus pais, assim como os meus, o estão obrigando a voltar com a Lucy. Segundo ele, só me quer a mim e não quer voltar com uma infiel. A ironia deve ter saído do prédio para o Jack porque ele não percebeu que era exatamente isso que eu pensava dele. Fiquei muito tentada a responder, mas não queria que ele usasse isso como desculpa para dizer que eu queria ter comunicação com ele e que um juiz lhe permitisse suspender a ordem de restrição. Me limitei a bloqueá-lo de novo e enviar tudo para meu advogado. Não espero muito disso porque não é como se ele tivesse aparecido de novo no meu trabalho, mas meu advogado vai cuidar disso. Também recebi uma mensagem da minha mãe na qual ela diz que eu perdi a oportunidade de estar com um bom homem e que agora serei miserável porque minha irmã o reconquistou. Não sei nem por onde começar com tudo isso. Por um lado, não entendo como Jack voltou com a Lucy se não queria estar com ela. Talvez ele realmente não quisesse estar comigo ou simplesmente cedeu à pressão da família. E em segundo lugar, não acho que Jack seja um bom homem como minha mãe diz. Então sua tentativa de me esfregar na cara que ele voltou com a Lucy é ridícula. Se eu pudesse responder, teria dito a ela que ela poderia ficar com ele e deixar o papai. Atualização 5. Suponho que minha história já tinha terminado já que passou muito tempo desde que fiz a atualização onde Lucy e Jack tinham voltado. Eles até se casaram nesse tempo. O que não mencionei porque supus que não era importante. Todos seguimos com nossas vidas e isso era tudo. Agora que sabem que Lucy e Jack se casaram, posso passar para o importante desta atualização. Eles estão se divorciando. Eles ficaram casados por uns 5 meses talvez. Não sei a data exata do casamento já que soube um tempo depois, mas estimo que ficaram casados por esse tempo. Também não sei exatamente quando se divorciaram, mas isso não é o relevante. O importante é que agora ambas as famílias estão brigando. Meus pais estão do lado da Lucy, assim como o resto da que era minha família, enquanto do outro lado estão o Jack e sua família. As verdadeiras razões do divórcio eu não sei, embora certamente não faltem motivos para se separarem. O que posso dizer é que ambas as famílias pressionaram para que eles não se divorciassem, e quando isso não funcionou começaram a brigar para ver quem ficava com a maior parte da vitória no divórcio. A amizade entre as famílias acabou e eles têm dito muitas coisas, se acusando mutuamente. Edição. Lucy e Jack finalizaram o divórcio, e embora eu não saiba o que aconteceu com a divisão de bens, a única coisa que sei é que nenhuma das famílias se fala agora. É o que deveria ter acontecido com o meu divórcio, mas a cada dia fica mais claro que eu nunca fiz parte dessa família de forma alguma. Próximo relato. Minha cunhada está rindo na nossa cara no funeral do nosso pai porque ele ia herdar toda a herança, mas deveria ter esperado o advogado voltar de férias. Eu, com 45 anos, e minha irmã Eva de 41, acabamos de viver um dos momentos mais emocionalmente desgastantes de nossas vidas. Nosso pai faleceu após sofrer um segundo ataque cardíaco no mesmo ano. Não foi inesperado, diria que ele lutava contra problemas cardíacos há anos. No entanto, perder seu pai é sempre doloroso. No meio de tudo isso tivemos que lidar com a toxicidade do nosso irmão adotivo, John de 47 anos, e sua esposa Luna. Meus pais o adotaram quando ele tinha 9 ou 10 anos. Ele foi resgatado pelos serviços de proteção à criança vindo de um lar problemático com pais abusivos. Ele é 2 anos mais velho que eu, mas foi adotado depois que eu e minha irmã nascemos. Um dos nossos tios trabalhava nos serviços de proteção à criança. Uma noite ele contou aos meus pais como uns pais abusivos tinham torturado física e mentalmente seu filho indesejado e como a equipe o encontrou em condições deploráveis. Meus pais sentiram pena dele e o adotaram. Embora meus pais tenham dado a John o amor e a estabilidade que ele precisava, ele nunca conseguiu se conectar de verdade com a Eva nem comigo. Não sei porquê, nunca conseguimos nos integrar como irmãos. Ele sempre parecia falar com uma maturidade exagerada para a idade, era muito sermoneador e tentava ser perfeito demais. Talvez sua vida passada tivesse algo a ver com isso, ele estava sempre na defensiva. Eva e eu o víamos como pretensioso. Ele era mandão com a gente, mas agia como inocente e vulnerável na frente dos nossos pais e de pessoas mais velhas. Eva e eu enxergávamos suas tendências manipulativas
manipuladoras. Ele usava sua história trágica como uma arma, constantemente manipulando meus pais para que lhe dessem afeto e atenção. Enquanto nós estudávamos e trabalhávamos duro, porque era o que devíamos fazer, John tomou outro caminho. Seus pais biológicos nunca o levaram para a escola, nem mesmo para uma escola comunitária ou creche. Depois da adoção, meus pais fizeram todo o possível para lhe dar uma boa educação, mas a escola não era a dele, faltava foco. Meus pais até o levaram para a terapia, onde foi descoberto que suas habilidades motoras finas estavam subdesenvolvidas devido ao seu passado abusivo. Ele tinha dificuldades para se concentrar. Meus pais não o forçaram a estudar, por isso ele só chegou até o ensino médio. Ele era bom em confeitaria, seus pais biológicos eram padeiros e daí nasceu seu interesse. Meus pais viram isso como uma oportunidade para que ele construísse uma carreira, então o inscreveram em cursos de confeitaria e culinária e depois o colocaram para treinar com um profissional para que aprendesse sobre negócios antes de ir montar uma loja. Pelo menos o fruto do esforço meu e da Eva valeu a pena, já que ambos conseguimos bolsas parciais que, apesar de não serem muito, conseguimos complementar com empréstimos estudantis. Não que nossos pais se recusassem a pagar nossa educação, simplesmente éramos muito autossuficientes. O problema era que John nunca deixou de depender dos meus pais. Depois, com seus 20 e poucos anos, casou-se com a Luna. Ambos são como duas gotas d'água, manipuladores e tóxicos. Continuaram dependendo financeiramente dos meus pais. Não consigo contar quantas vezes meu pai o tirou de problemas. Eva e eu alertamos nossos pais sobre o comportamento dele, mas eles nos ignoraram. Estavam convencidos de que só estavam ajudando seu filho problemático. Eventualmente deixamos de interferir. Ambos saímos de casa para estudar na universidade e construímos nossas próprias vidas, embora sempre nos mantivéssemos em contato e tivéssemos uma relação normal com nossos pais. No entanto, sempre que John aparecia em cena, as coisas ficavam estranhas. Nossos pais tentavam nos aproximar, mas simplesmente não conseguíamos. Muitos dos nossos familiares e parentes, incluindo John, nos culpavam por sermos arrogantes. Eva e eu fomos rotulados como os filhos cruéis que odiavam seu irmão adotivo, mas isso não era verdade. Podíamos ver através das ações de John, algo que a maioria das pessoas, incluindo nossos pais, não conseguiam. Enquanto Eva e eu nos assentávamos em uma cidade diferente, John comprou uma casa do outro lado da rua da dos meus pais. Papai até o ajudou a comprar aquela casa. John e Luna sequestraram emocionalmente nossos pais. Às vezes Eva e eu nos sentíamos distantes deles, embora continuássemos visitando-os em ocasiões especiais. Assim, de alguma forma nos afastamos. Agora, Eva e eu somos casados e temos filhos, continuamos próximos e felizmente nossos cônjuges se davam bem, então acabávamos nos reunindo com frequência. As coisas mudaram quando perdemos nossa mãe durante a pandemia. Nosso pai também se contaminou, mas se recuperou. Depois que nossa mãe faleceu, meu pai ficou sozinho. Pedimos que ele viesse morar conosco, mas ele se recusou, insistindo que queria ficar na casa da família, onde ele e nossa mãe construíram suas vidas juntos. Aquela casa era muito especial para ele. Há um ano ele sofreu um ataque cardíaco, mas sobreviveu. Desde então não sei o que aconteceu, mas ele começou a nos visitar com mais frequência. No mês passado ele me ligou, de repente disse que estava a caminho da minha casa e perguntou se estava tudo bem. Eu disse: claro, você é sempre bem-vindo na minha casa. Ele chegou e abraçou meus filhos um pouco mais longamente e disse que se sentia muito inquieto. Assim, ele passou a ver as crianças. 2 dias depois sofreu outro ataque cardíaco. O levamos às pressas para o hospital, mas em poucas horas ele faleceu. Minha esposa informou a todos, incluindo John e Luna. Eva e eu estávamos desconsolados, mas nossa dor se intensificou rapidamente pelo drama que se desenrolou. Pedi a John que esperasse porque íamos levar o corpo do nosso pai para nossa casa de família para o funeral, mas não. John e Luna já estavam a caminho do hospital e nos pediram para esperá-los. John começou a se impor, dizendo que como filho mais velho deveria ser o encarregado de tomar as decisões sobre o funeral e outros arranjos. Chegaram ao hospital e fizeram um escândalo. Luna não perdeu tempo em nos culpar, Eva e eu, por não cuidarmos do nosso pai, já que, segundo ela, ele havia passado a maior parte do último ano vivendo e viajando conosco. Não lhe importou que metade da sala de espera estivesse nos olhando enquanto gritava. Se vocês dois não tivessem arrastado de um lado para o outro, talvez ele ainda estivesse aqui. John não a deteve, é claro, só ficou lá de braços cruzados nos olhando com desprezo. Eva não se calou e respondeu: fizemos mais pelo papai do que você jamais poderia ter feito. Se você se importasse tanto, talvez pudesse ter tentado cuidar dele em vez de tratá-lo como seu caixa eletrônico pessoal. Foi um momento tenso e feio. Papai não estava mais aqui e tínhamos um funeral para organizar. O funeral foi realizado na casa da família onde meus pais viveram por décadas. Eva e eu tínhamos muitas lembranças de lá, mas para John e Luna era um símbolo de direito. O advogado do nosso pai estava fora do país de férias, então tivemos que esperar que ele voltasse para revelar o testamento. Até então foi um pesadelo. Assim que chegamos à casa, John e Luna agiram como se fossem os donos e nós os convidados. Eles tinham a vantagem de estar na mesma cidade e puderam organizar o funeral rapidamente. Deixamos que eles tomassem a iniciativa. Também não estávamos buscando fazer disso uma competição. Era o funeral do nosso pai. Ele também era filho do nosso pai e tinha os mesmos direitos que nós. Assim deixamos passar. Luna de repente se tornou a senhora da casa. Corria de um
lado para o outro, mostrando-se ocupada e pintando uma imagem de nora perfeita diante da família e amigos. Minha esposa e Eva estavam literalmente furiosas com seu teatro. Durante o serviço, Luna não parou de falar sobre como nosso pai a amava mais do que a mim e a Eva. Ela até citou papai dizendo que amava mais os filhos dela do que os da Eva ou os meus. Todos sabíamos que isso não era verdade. Meu pai nunca diferenciava entre seus netos. Isso é certo. Após o serviço, assim que os convidados foram embora, Luna encurralou Eva e eu e disse: Vocês dois precisam começar a empacotar suas coisas. Esta casa agora pertence a John. John praticamente foi a única coisa que ele teve durante anos. Meu sogro, vocês o abandonaram. Eu estava surpreso que ela pudesse dizer essas coisas e fiquei olhando para ela. Eva perguntou: O que você quer dizer, Luna? Ela disse: O que tem de surpreendente? Esta casa é nossa agora. Vocês nem moram aqui há anos. John merece a casa. Ele é quem esteve aqui para seus pais, não vocês. Nós cuidamos deles. Nossos filhos têm mais lembranças desta casa do que seus filhos ou vocês. Eva quase perdeu a paciência e respondeu: Esta casa não é sua, ainda não, e você não decide o que acontece com ela. Vamos ver o que o testamento do papai realmente diz antes de você começar a brincar de dona. Agora se afaste antes que eu te dê uma surra. A discussão ficou bastante intensa e Luna jurou que nos arrastaria pelos cabelos uma vez que o testamento fosse revelado. Vocês não vão acreditar no que aconteceu depois. No dia seguinte, o advogado nos chamou em seu escritório para compartilhar uma cópia do testamento. Luna chegou com um olhar arrogante e imbatível, claramente esperando ficar com a casa e tudo mais. O advogado nos entregou o testamento e perguntou se queríamos que ele o lesse e explicasse. Luna interveio imediatamente pedindo-lhe que explicasse tudo em detalhes porque não queria que brigássemos com eles depois que a verdade fosse revelada. O advogado aceitou encantado, mas a leitura a deixou furiosa. Os arrorros do nosso pai seriam divididos igualmente entre os três, John, Eva e eu. Eu herdei o fideicomisso que ele havia estabelecido há anos. Eva recebeu a casa da família e John não recebeu nada específico além de sua parte dos arrorros. O advogado explicou as razões do nosso pai. Ele sentia que já havia feito muito por John em vida, o ajudando a comprar sua casa, ajudando com seu negócio e o assistindo financeiramente em numerosas ocasiões. Qualquer um que visitasse sua loja podia ver que não gerava muito dinheiro e a razão era que John não tinha nenhuma habilidade empresarial. Basicamente, aquela loja se mantinha por meu pai, que era o cérebro por trás de tudo. John e Luna pensavam que nosso pai era seu salva-vidas eterno e que sempre os resgataria. Além disso, estavam completamente seguros de que herdariam tudo porque se consideravam mais próximos dele. O rosto de Luna ficou vermelho de raiva e ela estava quase soltando fumaça. Ela disse: Isso é algum tipo de piada? John era seu filho mais velho e a pessoa mais próxima a ele e não recebeu nada? Ela olhou para John com desprezo e disse: Olha o que seu suposto pai fez com você, te deixou nada mais que migalhas. Me fez cozinhar para ele, cuidar dele e levá-lo ao médico dizendo que um dia nos daria a casa e tudo o que tinha. Ela quase amaldiçoou meu falecido pai em voz baixa. Eva e eu nos lançamos contra ela exigindo que retirasse o que havia dito. O advogado teve que intervir. Luna saiu furiosa arrastando John com ela. Voltamos para casa esperando retomar nossa vida normal, mas o drama estava longe de terminar. Não passou muito tempo antes que Luna começasse a causar problemas. Em questão de dias recebemos uma carta de seu advogado alegando que nossa negligência havia contribuído para a morte do nosso pai e exigindo uma revisão do testamento. Eva e eu estávamos furiosos, mas não surpresos. Luna sempre havia sido vingativa e isso era apenas sua maneira de se vingar. Contatamos o advogado do nosso pai e trabalharemos com ele para avançar com isso. Não vamos recuar na luta pelo que é nosso. O problema é que vivemos a quilômetros de distância e temos que viajar para assistir às audiências judiciais, manejando nossas responsabilidades profissionais e familiares ao mesmo tempo. O advogado nos assegurou que Luna não tem nenhum direito sobre a casa nem sobre o fideicomisso. Ela apresentou esta petição sem fundamento apenas para nos assediar e nos fazer viajar, para que perdamos dias de trabalho e tempo com nossas famílias. Não consigo explicar o quão frustrante isso é. Agora mesmo estou escrevendo isso enquanto espero para embarcar em um voo. Esta é a terceira viagem em 2 meses e o caso nem chegou na metade. Luna e seu advogado só estão atrasando o processo e pedindo mais tempo para tentar demonstrar uma reclamação sem fundamento. Não sei quanto tempo mais isso vai levar. A frustração de Eva chegou ao limite e é só uma questão de tempo antes que ela dê uma surra na Luna. Não sei se posso ou quero detê-la. Atualização. Nos levou meses para limpar a bagunça após o funeral. John e Luna se instalaram na nossa casa de família sem que soubéssemos até que a visitamos novamente para uma audiência no tribunal. Eva quase chegou a vias de fato com Luna, mas de alguma forma consegui detê-la reunindo toda a força de vontade possível já que aquela mulher dificulta as coisas. Foi difícil lidar com aquela mulher narcisista, mas mantivemos nossa postura e trabalhamos com o advogado do nosso pai para reivindicar o que era legitimamente nosso. Depois de meses de julgamento e múltiplas audiências, o tribunal finalmente indeferiu todas as demandas de Luna por falta de provas. O juiz descartou qualquer jogo sujo ou influência indevida e também ordenou que John e Luna desocupassem a casa da família. Embora tivéssemos vencido a batalha legal, Luna não tinha terminado de nos fazer a vida miserável, especialmente a de Eva. Eu herdei o fideicomisso, então não havia muito que eles pudessem fazer a respeito, a não ser reclamar. Mas Eva herdou a casa e isso a tornou o alvo principal de Luna. Eva morava a quilômetros de distância da casa da família e Luna usou essa distância a seu favor. Mesmo depois de receber a ordem de despejo, Luna não parou. Em vez disso, tornou-se mais desequilibrada. Parecia decidida a transformar a vida de Eva e a minha no inferno. Algumas semanas depois, um
vizinho ligou para a polícia reclamando de um odor fétido vindo da casa. Como estava fechado, os policiais não puderam entrar, mas inspecionaram de fora e encontraram montes de ovos podres e carne em decomposição no quintal, gerando um cheiro insuportável. A polícia ligou para Eva e pediu que ela limpasse a bagunça e mantivesse o pátio limpo. Eva teve que contratar um faxineiro remotamente para lidar com o problema. Mas isso não foi tudo. Os ovos estavam espalhados pelas janelas e paredes. O advogado sugeriu que Eva instalasse câmeras de segurança ao redor da casa. Meus pais nunca sentiram necessidade de câmeras. A casa ficava num bairro seguro onde as pessoas viviam há décadas como uma pequena comunidade. Além disso, John e Luna moravam do outro lado da rua, o que fazia meus pais se sentirem mais seguros, mas agora essas mesmas pessoas haviam se tornado um verdadeiro problema. Eva instalou as câmeras em uma semana. O que aconteceu depois? Alguém ligou para a polícia reclamando que atividades ilegais estavam sendo realizadas dentro da casa fechada. Eva recebeu uma ligação e confirmou que a queixa não tinha fundamento, mas os policiais argumentaram que o denunciante mencionou especificamente que a casa estava fechada por dentro para evitar suspeitas. Eles insistiram em revistar a casa. Eva teve que voar imediatamente e cooperar com a polícia ou então eles teriam arrombado a entrada. Aconselhei Eva a vender a casa, mas ela é uma lutadora. Não é do tipo que cede à pressão. Ela me disse: Eu sei que é mais fácil ir embora, mas esta foi a nossa casa, o lugar onde crescemos. Tem lembranças dos nossos pais? Não vou desistir e deixar aquela bruxa vencer. Honestamente, se eu estivesse no lugar dela já teria vendido a casa. Talvez essa seja a razão pela qual nosso pai confiou a ela a propriedade e não a mim. Eva também solicitou uma ordem de restrição contra Luna e John. Conseguiu uma temporária por um mês e assim que terminou Luna tentou invadir a casa e até danificou uma das câmeras. Ela não ia parar até esgotar Eva. Por sorte desta vez tudo foi capturado pelas câmeras de segurança. Eva conseguiu uma ordem de restrição de 1 ano contra Luna. Também contratou uma empresa local de administração de propriedades para garantir que a casa estivesse bem cuidada e dissuadir invasores. No entanto, isso era caro e inviável a longo prazo. O advogado sugeriu que Eva alugasse a casa. Eva a princípio não queria fazer isso, não queria tratar a casa da família como um negócio, mas parecia ser a única solução. Eventualmente ela aceitou o desafio, arrendá-la a alguém que pudesse suportar ou até mesmo enfrentar Luna se ela tentasse causar problemas. Alugamos para um ex-militar, o que fez Luna baixar a guarda. Luna entrou em colapso total sobre como Eva havia roubado sua herança. Já não era a herança de John, era dela. Ela levou tudo para as redes sociais, publicando longos textos sobre Eva e sobre mim, nos rotulou como filhos ingratos que abandonaram nossos pais e só apareceram para ficar com a herança. Convenientemente omitiu os anos que passamos tentando apoiar nosso pai e o fato de que ela e John o haviam explorado financeiramente. Ela chorou sobre como John e ela dedicaram suas vidas a cuidar dos meus pais e em troca não obtiveram nada. Mais uma vez fomos pintados como os filhos privilegiados que manipularam nosso pai para que nos deixasse tudo, enquanto não dava nada ao filho adotivo. Ela nem sequer deixou em paz meus pais falecidos, falando mal deles e afirmando que não fizemos nada por eles. Como sempre, John permaneceu em silêncio deixando Luna liderar. É um padrão que vimos durante anos. Ele depende dela para lutar suas batalhas enquanto se esconde. Já faz pouco mais de um mês desde que a casa foi alugada e até agora nada foi relatado. Esperamos que Luna finalmente cuide do seu próprio negócio. Literalmente porque o que ouvi dos familiares é que ultimamente suas finanças estão indo de mal a pior. Eva e eu decidimos também processá-la por difamação. Esperamos que pelo menos desta vez o julgamento não seja tão incômodo quanto o anterior, mas neste ponto não temos outro caminho porque Luna está literalmente cutucando a onça com vara curta. Atualização 2. Mês passado fez 1 ano desde o falecimento do nosso pai. Eva e eu junto com nossas famílias fomos ao cemitério prestar-lhe homenagem e fizemos uma pequena oração em nossa igreja familiar. Foi então que recebemos as últimas notícias sobre John e Luna. Aparentemente eles estavam tão consumidos pela batalha legal e pela obsessão de tornar a vida de Eva impossível, juntamente com o processo por difamação, que praticamente negligenciaram seu negócio. Ele nunca esteve em boa situação, mas nosso pai intervinha de vez em quando para mantê-lo à tona. Mas como se sabe, nos momentos difíceis é que se vê do que as pessoas são feitas, especialmente os casamentos. Então imagine o que tem acontecido entre John e Luna. O casamento dele se tornou abusivo e obviamente John era quem sofria. Ela o culpava por ser tímido e não ser homem o suficiente para se defender. Não tenho certeza do que mais ele poderia ter feito. Já tentou manipular nossos pais e quis nos tomar o que era nosso. Os vizinhos e até o inquilino de Eva confirmaram que Luna e John brigavam como cão e gato. Luna costumava bater nele e houve muitas ocasiões em que a polícia teve que ser chamada para lidar com suas discussões à meia-noite. Também há um rumor de que Luna tinha um caso com um dos entregadores que trabalhavam para eles e aparentemente John os flagrou em pleno ato. Embora, como eu disse, isso seja apenas um rumor, talvez de pessoas que gostam de fazer lenha da árvore caída. Não sei se eles estão se divorciando, mas não acho que John seja capaz de tomar uma decisão assim. Ele é um impostor e um covarde. Sinto-me culpado em admitir, mas não sentimos pena do que está acontecendo. A gente colhe o que planta, como diz o ditado. Quando Eva ouviu isso, comentou que estava esperando o dia em que John fosse obrigado a vender sua casa e se mudar para uma caverna. Por enquanto o processo por difamação avança, e embora esteja focado mais em Luna, que foi quem fez as publicações, também incluímos John. Atualização 3. Agora está mais do que claro por que John e Luna queriam tanto dinheiro e a casa do nosso pai. Eles precisavam salvar seu negócio e o único caminho era injetar mais dinheiro. Embora isso não fosse levá-los muito longe. Sim, eles fecharam o negócio e colocaram à venda a casa que ficava em frente à dos meus pais. Eva está muito, muito feliz.
E não é para menos, já que não tê-los como vizinhos pode evitar muitos problemas no futuro, especialmente agora que estão sem dinheiro e podem se tornar ainda mais agressivos do que antes, principalmente Luna. Ainda assim, não sei o que eles esperavam. Receberam dinheiro da herança do nosso pai, então não entendo o que fizeram com ele. Se tivessem herdado o fideicomisso e a casa, talvez tivessem aguentado um pouco mais, mas de qualquer forma o fim era inevitável, eles teriam perdido tudo. Quando você não valoriza o que tem, não consegue manter, e essa é uma lição muito dura que se aprende por bem ou por mal. Luna e John aprenderam da pior maneira. O problema do negócio deles não era a falta de dinheiro, eram eles mesmos. Acho que não é um bom momento para dizer que o processo por difamação também chegou ao fim, e com um resultado muito bom para John e Luna, porque o estresse que isso gerava não deve ter sido fácil. Sabemos disso por experiência própria. Eva e eu sofremos com isso. Mas não acho que o resultado tenha sido o que eles esperavam, porque também receberemos uma compensação financeira por tudo o que disseram. Além disso, eles não poderão mais falar nada sobre nós ou enfrentarão mais multas. Quanto ao divórcio deles e à suposta infidelidade, realmente não sei. Tudo ficou muito quieto ultimamente sobre isso. Suponho que agora eles não tenham muito tempo para pensar nessas coisas, já que estão concentrados em outras mais importantes. Mas se eu souber de algo mais, farei uma atualização ou responderei nos comentários, já que muitos têm me perguntado sobre isso. Atualização 4. A casa de John e Luna foi vendida e a compradora foi minha irmã Eva. Ela decidiu fazer uma oferta através de um corretor de imóveis, mas sem revelar quem era. Eles aceitaram a oferta e depois descobriram quem era a compradora. Eva é daquelas que não se deixam abater e quis ter certeza de enviar uma mensagem para aqueles dois. Além disso, segundo ela, o preço que pagou não foi ruim e ela poderá alugar a casa assim como a casa da família. Então ela viu isso como um projeto de investimento. Por sua vez, John se mudou para um apartamento e encontrou emprego em algo que desconheço. Não me deram detalhes e também não decidi investigar. Quanto a Luna, nem sei onde ela está. Agora ambos se divorciaram, ou pelo menos iniciaram o processo de divórcio há alguns meses. Acho que o problema no casamento deles, se alguém se interessa pela minha opinião, é que eles eram muito parecidos. Suas personalidades não eram exatamente o que se chamaria de desejáveis, então quando o dinheiro acabou, o amor também acabou. Eu até sinto um pouco de pena de John, porque até certo ponto Luna era ainda pior do que ele. Embora, sendo sincero, ele também não era uma pessoa muito melhor. Conheço pessoas que passaram por diferentes situações traumáticas, como o ex-militar para quem Eva alugou a casa, pessoas que em vez de deixar que as tragédias as definissem, decidiram usá-las como combustível para melhorar, para serem melhores. John poderia ter feito o mesmo. Poderíamos ter sido irmãos de verdade, mas ele nunca nos viu dessa maneira, sempre nos percebeu como competição. Intitulei esta atualização como afinal porque não espero que aconteça muito mais com John, espero que isso finalmente tenha terminado. Edição. John e Luna finalizaram o divórcio e ambos ficaram com metade dos bens, incluindo, suponho, o dinheiro da venda da casa. Conheço o valor que obtiveram por ela, mas considerando as dívidas que tinham, não tenho certeza se algum dos dois pode se considerar um vencedor nesse divórcio. Só queria adicionar esta pequena atualização para quem continuava perguntando sobre isso.